Olá galera, sejam bem-vindos a mais essa aula. Dando continuidade, a gente havia parado nesse slide onde a gente tinha falado como é que funciona o sistema de processamento de dados, que ele é composto por uma entrada, por um processamento e por uma saída. Ou seja, para que obtermos um resultado na utilização de algum equipamento eletrônico ou um microcomputador, deve-se passar por esse sistema, tá? Dando continuidade, pessoal, nós vamos começar a ver agora sobre as unidades de armazenamento. Bastante atenção, pessoal, porque é aqui que nós vamos entender como cada informação inserida no computador ocupa um espaço, ok? Continuando, quase tudo que existe no mundo pode ser medido. Por exemplo, a água através do litro, o arroz, o feijão através do quilo, a energia é medida em quilowatts e assim vai. O computador também utiliza uma unidade de medida, a qual é dividida em bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Hoje já existem outras unidades superiores a essa, como o terabyte, o pentabyte. Vamos falar nela nos cursos também. Vamos nos ater somente a essas por enquanto, para que nós não possamos confundir muito a cabeça de vocês, tá? Vamos ver como se dá a medida dessas unidades. Bit. O bit, ele é a menor unidade de informação possível que é utilizada pelo computador. Esse termo representa a passagem ou não de corrente elétrica, ok? Então, como é que funciona, pessoal? O bit, ele é a menor unidade de informação do computador. O computador, para fazer a medida, ele utiliza um sistema binário. Nós, no nosso cotidiano, no dia a dia, nós utilizamos o sistema decimal. O que vem a ser essa diferença do sistema binário para o sistema decimal? Ou seja, como nós utilizamos o sistema decimal, a numeração que nós usamos no nosso dia, ela é formada por 10 dígitos. Daí chamar sistema decimal. Ou seja, nós temos o 0, o 1 até o 9, que dá um total de 10 dígitos. Então o sistema que nós utilizamos é o decimal. Os computadores usam o sistema binário, de bi mesmo, pessoal, de 2. Então, o computador, ele trabalha apenas com 2 dígitos para montar todo o seu sistema binário. Esses dígitos são representados pelos números 0 e 1. E o que vem a ser esse bit? Esse bit, pessoal, ele é a menor unidade de informação. Ele é somente um 0 ou um 1 desse. Esse sistema de 0 e 1, a junção deles que vai formar letras, palavras, imagens, tá? Dando continuidade para vocês entenderem melhor, a partir do bit nós temos o byte. O que é o byte? O byte é o conjunto de bits. Geralmente 8 bits. Quando você consegue ter 8 bits em sequência, nós falamos que não precisamos ter mais um bit. Aí a partir daí nós temos um byte ou um caracteres. Cada byte forma um caractere. O que é um caracteres? É uma letra, é uma vírgula, um espaço, um acento. Então cada caractere é igual a um byte. E cada byte, por sua vez, é composto por 8 bits. Exemplo, se eu digitar a palavra A no computador, essa palavra A, ela equivale a 1 byte. Essa palavra A, que contém 1 byte, é formado por 8 bits. Ou seja, são 8 digitinhos desses aqui, ó, 01, 01, 01, para formar uma letra. Então, a cada letra que você digita no computador, internamente o processador reconhece como uma sequência de 8 numerais, certo? Intercalando entre 0, 1, 0, 1. Então, existe um código próprio que forma essa letra. Então, exemplificando que esses números aqui formariam a letra A, aqui nós teríamos a letra A, que é um byte, que é formado por 8 bits, o 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui seria para digitar a letra A. Então, como nessa de baixo aqui nós temos 16 bits, é igual a 2 bytes. Então,
1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits ou 1 byte. Quando eu cheguei a ter 16 bits, eu tive 2 bytes. Ok, pessoal? Se eu tiver 80 bits, eu vou ter 10 bytes. Então, para vocês descobrirem, é só fazer divisão. Pega a quantidade de bits que vocês têm, divide por 8, vocês vão descobrir a quantidade de bytes. Ok? Valendo lembrar que cada letra equivale a 1 byte. Tá? Então, pessoal, quando você armazena um texto, quando você pega um texto que é composto de várias letras, várias palavras, várias frases, o computador, na verdade, internamente, ele vai reconhecer um mar de zeros e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, entendeu? Esses zeros e 1 nada mais é do que, para o computador, a representação da ausência e presença de energia. Sempre que houver a ausência de energia, ele identifica como 0. Sempre que houver a presença de energia, ele identifica como 1. Então, dentro do processador do computador, é composto por milhões de registradores que ficam realizando esses cálculos ao todo tempo para saber tudo que está ocorrendo no computador. Ok? Dando continuidade, para exemplificar melhor, vamos ver isso na prática. Observe para vocês verem que vocês têm a palavra aqui. Ignore as aspas, pessoal. A palavra Clyde.com. Nós temos nessa palavra 10 caracteres. Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês viram que são 10 caracteres. Valendo lembrar que contamos o ponto, pois ele é um caractere. Então, nós temos 10 caracteres representando 10 bytes. Então, a palavra .com ocupa no computador 10 bytes, ou 80 bits. A palavra Clyde.com armazenada no computador vão ter 80 representações. 01, 01, 10, 10, vão ter 80 representações dessa. Ok? Vamos ver uma palavrinha menor? Olha a palavra ação. A palavra ação tem 6 bytes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Opa, por que 6 bytes então? Vamos contar novamente? 1, o C cedilha. Tá vendo? Para você digitar o C cedilha, nos teclados em inglês, você pressiona duas teclas. Você pressiona a tecla de ponto para dar o cedilha e depois o C. Então, se levarmos em consideração que essa palavra foi digitada em um teclado inglês dos Estados Unidos, aqui você iria contar 2 caracteres. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, levando em consideração que essa palavra foi digitada em um teclado americano, você teria 6 bytes. Multiplicando por 8, que seria igual a 48 bits. Vamos colocar uma frase agora, pessoal? Leiam a frase. Posso tudo naquele que me fortalece. Se vocês contarem esses caracteres, vocês vão chegar a uma quantidade de 38 bytes, ou seja, 38 caracteres. Vale a pena ressaltar que aqui vocês vão ter que contar o espaço entre cada palavra como 1 caractere, ok? Tá? Para facilitar vocês, pessoal, identificar o que é um caractere e o que não é, lembrem da seguinte dica. Um caractere é uma tecla pressionada do teclado. Quando você dá o espaço, você aperta uma tecla. Quando você dá um acento, você tem que apertar 2 teclas. O acento e a letra. Por isso que uma tecla acentuada conta-se 2 vezes. Então, um caractere nada mais é do que uma tecla pressionada no teclado. Ok? Então, nessa frase embaixo temos 38 bytes. Vamos ter, então, 304 bits nesta frase. Espero que tenha ficado mais claro agora, pessoal. Vamos continuar? Vamos passar para a próxima unidade, que agora nós vamos ver sobre o kilobyte. O kilobyte ele é representado pela sigla KB. Então, no computador, todas as vezes que você vê essa sigla KB, é a sigla de kilobytes. Okay? Assim como você tem a sigla de medida de metros, é o MT, de quilos é o QG, a sigla de kilobyte é o QB. Okay? O que é o kilobyte, então?
1 kilobyte, pessoal, equivale a 1024 bytes, ou seja, 1024 elevado a 1. Nós vamos agora ignorar um pouco o bit, porque o byte ele é mais fácil da gente compreender, porque o byte ele é o caractere em si. Então os resultados que nós tivermos agora vão ser em caracteres, ou seja, quando eu tiver 1 byte, eu tenho 1 byte, 2 bytes, 3 bytes. Quando eu atingir a quantidade de 1024 bytes, eu não preciso falar que eu tenho 1024 bytes. Posso simplesmente falar que eu tenho 1 kilobyte. Seria, por exemplo, quando você chegar a ter 1000 gramas, você não precisa falar mais 1000 gramas. Você pode falar que tem 1 quilo. Então é a mesma coisa que ocorre. Quando atingirmos no computador a quantidade de 1024 bytes, podemos falar que nós temos 1 kilobyte. Ok? Bom, pessoal, não vamos detalhar tanto. Mas se quisermos no momento saber quantos bits teríamos, seria só pegar a quantidade em byte e multiplicar por 8. Né? Cada um tem 8 bits. Seria só multiplicar, seria saber a sequência de bits certinho que você teria aqui. Ok? Mas, como já disse anteriormente, vamos chegar somente ao byte, pois ele é a quantidade de caracteres. Fica mais fácil de compreender. No exemplo abaixo, eu peço aqui agora, ó, se aqui eu tinha 1 kilobyte, eu tinha 1024, se eu tiver 8 kilobytes, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8.198 bytes. Como é que eu fiz essa conta? Se eu sei que 1 kilobyte equivale a 1024, se eu quero saber 8, eu vou pegar o 8 e multiplicar por 1024, dando o total de 8.192 bytes. Então vale lembrar o seguinte, então sempre quando a gente quiser saber a quantidade de bytes em kilobytes, é só pegar a quantidade de kilobytes que você tem e multiplicar por 1024. Ok? Por isso, pessoal, que aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, que o kilobyte ele é 1024 elevado a 1. Porque 1024 vezes 1 é 1024. Então eu vou usar o fator 1024. Só multiplicar o 1024 pela quantidade que eu quiser em kilobytes. Ok? Vamos ver a próxima unidade de medida? A próxima unidade de medida é o megabyte. O megabyte ele pode ser representado pela sigla MB. Então, quando vocês estiverem navegando e pedir a propriedade de algum arquivo e ver a sigla MB, vale lembrar que aquilo ali está sendo representado em megabyte. 1 megabyte equivale a 1.048.576 bytes. Como é que eu cheguei a esse cálculo, pessoal? É só pegar o 1024 e elevar a 2. Entendeu? Então, para mim achar 1 megabyte é 1024 vezes 1024, que dá esse total. Aqui eu tenho o total de 1 megabyte. Na linha de baixo, eu estou querendo saber a quantidade de 30 megabytes. Como eu já sei a quantidade de 1, é só multiplicar por 30, que dá o total de 31.456.280 bytes, ou caracteres. Ok? O fator de multiplicação, então, do megabyte é 1024 elevado ao quadrado. Ou seja, é 1024 vezes 1024, que chegou a esse resultado. Basta multiplicar ele pela quantidade de mega que você quer, você vai ter ali quantidade de letra que isso aí vai representar. Ok? Dando continuidade, veremos agora o gigabyte. O gigabyte, pessoal, 1 gigabyte equivale a 1.073.741.824 bytes. Como cheguei a esse resultado? Usando o fator de multiplicação 3. Então nós vamos pegar o 1024 e elevar ele ao cubo, que é 1024 vezes 1024 vezes 1024 novamente, onde cheguei a esse resultado. Na linha de baixo eu quis saber quanto equivalia isso 10 GB. Então, se eu pegar um pendrive de 10 GB, esse pendrive de 10 GB vai caber aproximadamente 10.737.418.240 bytes ou caracteres, né? Como é que eu realizei esse cálculo? Peguei o 1024 vezes 1024 vezes 1024, descobri quanto vale 1 GB. Só multiplicar pela quantidade que você quer. Se você quiser saber quanto que cabe letras num pendrive de 8 GB, basta multiplicar
1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 8. Você vai saber quanto de caracteres pode ser armazenado em 8 GB. Ok? Vamos continuar? Temos ainda o terabyte. O que vem a ser o terabyte? O terabyte, 1 terabyte vale 1.099.511.627.776 bytes. Como chegou a esse valor? Pegando o 1024 e elevando à quarta potência. Ou seja, 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 novamente. Eu vou ter a capacidade aqui em bytes. Então, um HD de 1 terabyte armazena esse tanto de caracteres. Se fosse um de 4 bytes, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 4, chegando a esse monstruoso número aqui. Ok? Vale lembrar que o terabyte ele é representado pela sigla TB. Tá? Pessoal, nós vamos ficar por aqui, nós só vamos até o terabyte. Mas, por curiosidade, eu vou mostrar para vocês as outras unidades de medida que já existem na área de informática. Tá? Como vimos aqui, ó, nós temos o byte, tá? Que o byte ele vai de 0 até 1023. Nós temos o kilobyte, que ele vale 1024, né? Que a potência dele é 1024 elevado a 1. Vimos o megabyte, que é representado pela sigla da simbologia MB, que ele é o 1024 elevado a 2. Temos o gigabyte, pela simbologia GB, que ele é o 1024 elevado a 3 ao cubo. Temos o terabyte, que ele é representado pela sigla TB, que ele equivale a 1024 elevado à quarta potência. Temos o pentabyte, que ele é representado pela sigla PB, que ele equivale a 1024 elevado à quinta potência. Temos o hexabyte, que ele é representado pela sigla EB, que ele equivale a 1024 elevado à sexta potência. Temos o zettabyte, que ele é representado pela sigla ZB, que equivale a 1024 elevado à sétima potência. E temos o iotabyte, que é representado pela sigla YB, que equivale a 1024 elevado à oitava potência. Tá? Para vocês terem uma noção de que cada uma unidade dessa representaria em caracteres, está essa coluna do seu lado direito aqui, pessoal. Tá bom? Embora, pessoal, hoje o que nós trabalhamos somente até o terabyte. Hoje, para usuário doméstico, o máximo que a gente consegue ainda falar hoje são em discos de 3, de 4 terabytes. Hoje no mercado não existe discos superiores a isso para fins domésticos. Tá? Essas outras unidades, que é o pentabyte, o hexabyte, o zettabyte, o iotabyte, são utilizados por empresas que detêm uma grande unidade de armazenamento. E computadores para gerenciar esse tamanho de disco, pessoal, são somente mainframes até então. Ok? Com isso aqui a gente conclui esse capítulo nosso. Tá? Espero que vocês revejam essa aula, tá? Mais uma vez, mais duas vezes, para que vocês possam compreender como se dá esses cálculos. Não quero que vocês comecem a fazer milhares de cálculos, não. Mas que vocês tenham noção de qual unidade é maior que a outra, como a unidade é composta, tá ok? Essa aula, a gente vamos no dia da revisão presencial, nós vamos tirar bastante dúvida com relação a ela, tá? E caso surja dúvida, vocês podem me chamar lá no Skype, eu estou no Skype praticamente o dia todo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais composta, pode postar no grupo do Facebook, tá? Ou me mande um e-mail, tá? Talvez eu não responda na hora, mas eu dou uma resposta para vocês sim, tá bom, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.